experiências. O meu nome é Lucila Marques, eu sou mentora e coach de líderes, e eu convidei hoje o Dino Rosalba, que é um mega profissional. Olha, gente, tem história para contar, porque o Dino tem 5 anos de Xerox, tem 14 anos de Polaroid, tem 20 anos de Copa Gás, então vocês imaginem o que ele trabalhou com a equipe, o que ele tem de história. Fora que, além de tudo, de ter toda essa experiência, ele como pessoa é fantástica. Então ter um líder como ele é muito legal. Dino, bem-vindo à nossa live de hoje, que é ser um líder não é por acaso, e não é por acaso mesmo que você é um líder. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua vida aí profissional, e aí a gente começa já o nosso bate-papo. Legal, pessoal. Muito obrigado por estar aqui novamente com você, Lu. Obrigadão, você é uma amigona aí. Obrigado, pessoal. É uma satisfação estar com vocês aí, essa galera toda. Rever o pessoal, bater o papo da minha vida, que essas pessoas me ensinaram, que eu ensinei a elas, e foi uma troca de experiência ao longo desses anos aí, que já vão aí uns 45 anos puxando passo por esse Brasil afora, né? Isso eu tive a satisfação de trabalhar com muitos desses aí que estão aparecendo aí, Lu. Estou vendo aqui. Fico muito satisfeito de estar participando. É a minha segunda live aí com você. E você está me dando essa oportunidade para nós podermos conversar com essa galera. Que esse pessoal que você está vendo aí foi pessoas que nós trabalhamos juntos, sofremos juntos, ganhamos tivemos muitas vitórias, né? E tive a satisfação de participar de algumas vitórias junto aí. Eu não sei, está mexendo aqui a mesa? Está mexendo aí, tá andando para cima e para baixo, mas aí você vai se acertando. Tá legal aí? Bom, hoje... Arlete! Olha a Arlete aí, lindos. Obrigada pelo lindo, Arlete. Ó, coraçãozinho para você. Dino, eu queria começar perguntando para você o seguinte. Aliás, comentando com você o seguinte. Existe os líderes que são líderes natos, né? Que desde pequenininhos são natos. Eu acho que você tem isso dentro do seu sangue. Eu também tenho muito disso, da liderança desde pequena, e a gente reconhece isso quando a gente já tá brincando na escola, qual é o comportamento que a gente tem, então a gente já reconhece isso dentro de um líder. Mas tem aquele líder que pode se desenvolver. E aí, o nosso papo de hoje, na hora que você estiver contando, eu vou ressaltar, assim, no meio, de repente eu dou uma cortadinha em você ou não, vou ressaltar sobre isso, né? Sobre a liderança, sobre agora um conceito super bacana que está sendo usado, em especial agora, nesse momento que a gente está vivendo, que é da antifragilidade, que é um conceito do professor de risco, Ahmed Taleb, que ele é professor da Universidade de Nova York, e esse conceito dele ele trouxe lá em 2012, mas agora está muito presente, que é o não frágil, né? Que a gente lida. Então, eu vou comentar um pouco disso no meio desse caminho. Mas agora eu queria que você me contasse o seguinte. Legal, a gente fala que tem os líderes que são líderes natos, e a gente fala que são aqueles desenvolvidos. Quando você pensa em você, na sua escalada profissional, né? Que, volto a dizer, foram 10 anos de Polaroid, foram 20 anos de Copa Gás, 5 anos de Xerox, enfim, você escalou aí nessa sua liderança e conquistou esse seu espaço. Agora, nesse seu caminho que você fez, o quanto que a gente consegue identificar, o quanto que isso veio mesmo da sua raiz, veio mesmo lá de dentro, e quanto que você aprendeu nesse caminho? Ô, Lu, na verdade é o seguinte, eu com meus 16, 17 anos, a última coisa que eu queria ser era vendedor, porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Sim, não acredito nisso. Não. Eu quero alguém aí para me dizer se é verdade que o Dino era tímido, porque eu não consigo acreditar. Só que eu fui aprendendo a perder um pouco essa timidez. Mas foi ao longo do tempo aprendendo com eles, né? Comigo, com as pessoas,
E isso foi me dando uma bagagem aí. Comecei com 17 para 18 anos, sou carioca, né? Nascido e vivido na Tijuca. Quer dizer, depois comecei as minhas viagens, assumi um cargo de liderança aos 24 anos, quando eu estava na Polaroid para ser supervisor de vendas. Então, Ah, uma responsabilidade muito grande, né? Que quando eu comecei a montar uma equipe, né, de vendedores, e como eu sou vendedor, eu estava supervisor, então para mim foi um desafio, né? Mas eu consegui superar, fiquei um bom tempo como supervisor, aí cheguei a gerente regional, gerente nacional de vendas, né? E aí se passaram 14 anos de Polaroid. E que foi essas muitas pessoas que estão me vendo agora, pessoas que estão aí do outro lado, me ajudaram muito esse sucesso, né? E manter 14 anos na Polaroid. E daí eu fui trabalhar numa concorrente, né, que era uma empresa pequena, e foi um outro desafio. Foi aí que me deu mais uma bagagem de ver essa liderança. Porque uma liderança começa pela humildade, né? Você tem que ter muita humildade para você comandar um pessoal, uma turma, montar a equipe de vendas, né? Falar a linguagem deles, não perder aquela essência de vendedor, né? Por mais que você assuma alguns riscos, porque ser gerente, o nome gerente, é assumir riscos. Então, você é obrigado a ter essa humildade, ter otimismo, pô, tem que ter um espírito de equipe, dedicação, uma perseverança. Então, isso tudo vai fazendo com que você tenha confiança para você tocar essa galera toda aí, que é uma responsabilidade muito grande ter esse pessoal, né? Então, isso me deu essa bagagem. Daí, em 1999, eu fui para Copagás e lá fiquei 20 anos. Antes disso, eu trabalhei na Xerox, mas vendedor, passei por alguns cursos, treinamentos, né? Lá em 1976, né? Muita gente acho que não era nem nascido nessa época aí que está nos ouvindo aí. E ali, imagina, em 1976 comecei como vendedor, né? E isso eu também aprendi muita coisa com uma empresa multinacional naquela época, líder de mercado de copiadora, não se vendia a ideia de cópia, né, que era aluguel, que era uma coisa muito difícil naquela época. E, enfim, isso foi me dando uma bagagem. E até que eu cheguei aos meus 43 anos ser gerente geral de uma Copagás. Foi a oportunidade me dada na época, né? Uma empresa familiar que hoje muita gente ama essa empresa, né? Como eu amo, né? E isso me deu uma bagagem, me deu conhecimento, me deu uma pegada de profissional e eu tive a oportunidade de formar muita gente, de montar a equipe, porque essa oportunidade foi eu saindo do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para Goiás, de Goiás para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Recife, enfim, eu rodei bastante. E isso aí montando equipes, né, de venda, montando equipe de uma filial, tendo responsabilidade de ter 100, 130, 140 pessoas, eu sendo líder dessas pessoas, e isso funcionários, colaboradores diretos, fora pessoas que estavam indiretamente, que eram motoristas, prestadores de serviço, revendedores. Quer dizer, isso foi uma responsabilidade muito grande que me deu. E hoje eu estou tendo o prazer de passar isso para vocês, essa experiência, e que, com certeza, também estou aprendendo com vocês, né? Aos 65 anos, continuo aprendendo. É que eu gosto de fazer isso. Eu gosto de gente. Eu gosto de liderar. Eu gosto de vender. Eu gosto de ter esse otimismo que sempre amanhã vai ser melhor do que hoje, né? legal, Dido. Eu peguei algumas coisas aqui do que você falou, mas essa última palavra me lembrou
me trouxe aqui um futurista que chama Alvin Toffler, e ele fala o seguinte, que os analfabetos do século XXI não serão aquelas pessoas que não sabem ler e escrever, são aquelas pessoas que vão aprender, desaprender e reaprender. Então, eu levantei algumas coisas enquanto você estava falando, e veja se você concorda. Você me diz o seguinte, não vou falar nem características do líder, mas uma das, algumas principais competências mesmo do líder é o seguinte, você trouxe aprendizado constante. Hoje em dia eles usam lá, tem um lifelong learning, que é você estar sempre aprendendo. Então, é assim, é uma modernização do que a gente já fazia lá atrás, porque isso, você me disse, eu fiz curso, eu aprendi com os outros, eu fui para a rua. É um aprendizado constante. Então, quem quer ser líder, ou quem é líder de fato, precisa estar atento a isso. Aí você disse no chão de fábrica. Aprende no chão de fábrica. Exato, no chão de fábrica, em especial, né? Você vai lá ver o que aconteceu. Uma outra coisa que você trouxe que eu achei bem interessante, que você falou em formar pessoas, né? O líder, ele forma pessoas. Aquele gestor, que tem medo de passar seu conhecimento, ou de medo de formar o outro, porque quem sabe o outro pode pegar o seu lugar, esse cara não é líder. O líder, ele realmente forma pessoas. E, aliás, a gente sabe que um bom líder é que tem bons liderados, né? Então, isso é bem legal. Então, é aprendizado constante, formar pessoas. Aí você trouxe um outro ponto muito interessante, que é a disponibilidade. Eu, para ser líder, eu tenho que ter disponibilidade sobre tudo, sobre o meu trabalho, sobre as pessoas. Eu preciso estar aberto a tudo isso, e isso ajuda muito. E o aprender sempre, né, que foi o que me trouxe do Alvin Toffler, que é esse futurista. Então, eu achei muito legal, porque você, só contando, você já trouxe 4 pontos super interessantes e importantes de um líder. E esse aprendizado, eu tenho certeza que ele aconteceu durante, né, a sua carreira, a sua escalada. Um ponto que me veio aqui é o seguinte: primeiro que você está com um fã-clube aqui gigante. O ídolo, obrigado. Tá, mas não fica tão feliz porque estão dizendo que você não é verdadeiro quando você fala que você era tímido. Não, sério. Estão falando, mentira, Dino tímido, imagina. Estão falando aqui. Então, pegando essa carona, você me diz o seguinte, Lu, quando eu era mais jovem, eu era tímido. E aí eu entrei para esse mundo corporativo, eu entrei para o mundo do trabalho e eu fui aprendendo sobre isso. O que será que você fez? Porque a ideia aqui é a gente passar a experiência. O que será que aconteceu para você dar essa virada da chave? Que a timidez é uma coisa nossa, né? E quem olha hoje para você diz, mentira, Dino nunca foi tímido na vida dele. Eu não consigo acreditar, mas tudo bem. O que será que aconteceu para você dar essa virada de chave, né? Porque muitas pessoas começam a colocar empecilho pelo jeito de ser e falar, nunca vou ser um líder. Então, o que será que fez isso? Você consegue puxar? Sim, olha, foi algumas coisas. Uma delas é o seguinte, como eu fui para essa área de vendedor, o que aconteceu, Lu? E eu comecei a fazer cursinho de vendas, né? Oratória, apresentação. Quando chegava lá na frente não saía nada, eu gaguejava, imagina, mão gelada. Pô, o cara, você vai ser o vendedor, você vai ser o comprador. Pô, ser comprador era fácil, botava um monte de objeções, dificuldade. Mas quando passava para o outro lado da mesa, você entrava em pânico. Eu fui obrigado a fazer isso. E comecei a me apaixonar por venda, porque venda é uma arte. Né? Você pega um produto de nada e quem sabe vender, vende desde carbono, barbante, qualquer coisa, até computadores hoje, né? E é só você conhecer bastante o teu produto que você está. E isso fez com que eu começasse a ter os meus problemas de fechamento de venda. Porque eu entrar no cliente, me apresentar, eu conseguia. Mas na hora, o cara puxava o pedido para assinar e eu não sabia fazer o fechamento de venda. Porque eu ficava com vergonha, né? Pô, o cara vai dizer não. Porque muita da gente, né, até numa paquera, muita gente não consegue superar porque tem um problema, né, de receber um não.
Então, quando ele recebe o segundo não, pronto, ele acaba não querendo mais namorar, chegar perto de uma namorada, de uma mulher, porque ele já vai. E isso foi me dando essa bagagem. Então, eu saí com colegas meus, né, que deve ter alguns aí assistindo, na Xerox, eu com 21, 22 anos, para fechar, e o cara falou, puxa, cara, ó a caneta, bota a caneta na mão do cliente. E eu fui perdendo essa timidez, né? E isso veio por etapas, né? E depois veio com treinamento de falar para o grupo de vendedores, né? Sair todo final de mês, tinha uma apresentação de como foi o teu mês, era aquela turminha sempre, né? Era o supervisor e a área. Isso foi me desinibindo. Fui pegando essa malícia de como é que é e tal, e isso veio crescendo dentro de mim. Mas, se hoje você me colocar numa saia justa, eu sou bastante tímida. Então nós vamos ter que testar isso daí, porque eu não conheço o Dino tímido. Eu nunca vi. E eu sempre gostei de liderar, de montar essa equipe da seguinte maneira, né? Eu sempre adorei lapidar, porque às vezes você não forma a pessoa, você começa a lapidar ela, né? Você pega aquele diamante bruto e vai colocando do seu jeito, porque de repente trabalhar com um outro gerente, outra empresa, ele vai ter que se moldar àquela pessoa. Então eu procuro fazer com que as pessoas sejam flexíveis para aceitar uma mudança. Eu coloquei aqui algumas coisas assim, eu sempre gostei de mudança. Sempre gosto de mudança em todos os sentidos na minha vida. Mudança do tipo, seria interessante mudar de casa, mudar de estado, mudar, enfim, mudar de escritório. Eu sempre mudava. Então, o ambiente onde você trabalha, o ambiente onde você recebe, tem que estar limpo e tem que mudar. E você trocava a mesa, eu mudava a sala de reunião, eu fazia obra, eu botava uma janela onde não tinha, enfim, botava uma cortina e pintava. E sempre, mudança é importante para o ser humano. Quando você sente no ambiente que você mudou alguma coisa, né? A roupa, né? Você sempre veste a mesma roupa, da mesma cor. Quando o cara bota uma camisa preta, tu fala, pô, como é que ele sempre usou camisa branca? Você já sente essa mudança. Então, isso fez com que eu também aprendesse bastante na minha liderança, isso aí, né? Isso me ajudou bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala esse aspecto da mudança, né? Que você mudou muito e que você aprendeu, foi mudando. Quando o que me veio aqui foi assim, a neurociência diz pra gente que nossa mente, nosso cérebro, ele é arredio. Na hora que se fala em mudar, ele é arredio. Então, ele resiste de primeiro momento. Mas você traz aí um fator que deve estar atrás dessa mudança, que é um fator o seguinte, mudar, você falou, mudar é importante, mudar de roupa, pôr uma janela nova, mudar de casa, etc. O que é a mudança na sua liderança, na sua vida profissional, o que ela quer dizer, né? Porque eu percebo que você tem uma facilidade de aceitar mudança, mas o que mais que ela quer dizer que um líder precisa se adaptar a isso, ou estar flexível a isso, como você disse lá no começo? Olha, Lu, toda mudança ela é válida porque você aprende alguma coisa. Porque o ser humano, quando fica no mesmo lugar, ele começa a criar aquelas raízes e que começa a entrar numa zona de conforto. Por exemplo, saí daqui e fui para a Bahia, passei um ano lá. Eu tive que me adaptar aos meus vizinhos, aos alimentos de lá, né? O clima de lá. Então, eu aprendi com isso. Né? Como eu morei em Recife, morei em Goiânia, no Rio de Janeiro, vim para São Paulo, hoje não é para 17 graus para mim, eu estou todo encadimei aqui, moletom, eu só estou com essa camisa para baixo, eu estou todo chinelinho de vovô aqui, porque eu fico, porra, eu não sou muito fanático a frio, não sou muito fã de frio, não, né? Mas eu aceito essas mudanças e faço com que as pessoas se sintam bem com alguma mudança. Porque eu já cheguei em algumas empresas que era sempre o mesmo.
Então, você trocar a mesa de lugar, ficar de costa, de frente e tal, mudar e tal, pintar uma parede, fazer alguma coisa, você já está mudando um conceito dali das pessoas. Pô, o cara chegou aqui e mudou. Porque eu gosto disso também, né? Tem isso. E eu faço com que as pessoas se habituem a essas mudanças, né? Então, pô, vamos bolar um uniforme aqui, os vendedores com uniforme. Porra, um uniforme. Não, bota uma camisa azul, amarela e tal, porra, cinza, né? Com o logo da empresa. Pô, mudou, legal. Puta, que legal. Né? Vamos fazer isso. Quando você troca de carro, mesmo um carro usado, trocar por um outro usado, puta, você já entra no carro diferente. Quando você corta o cabelo, você já fica um pouco diferente. Você compra uma roupa que você tanto queria. Você está num ambiente diferente, já é uma vitória para você. Você se sente bem, isso vem lá de dentro, vem da alma. Né? Então aí, porra, você se agarra e fala assim, porra, é isso mesmo, temos que mudar. Tá? E aí você só dá aquele empurrão, né? Olha que você trouxe também agora que foi super legal. Quando você fala de mudança, de aceitar a mudança, que é, às vezes, para algumas pessoas é super difícil isso, mas é um trabalho, dá para treinar e dá para se ajustar a isso, você traz com você o seguinte, duas coisas que eu achei super importantes. Uma é que, inclusive, assim, a competência hoje do líder é a fundamental, em especial depois dessa mudança agora que a gente, essa transformação que a gente está passando aí de comportamentos e de vida, etc., que são duas coisas importantíssimas, que é a flexibilidade e a adaptabilidade. Quando você fala, eu preciso mudar, e quando eu mudei, eu precisei me ajustar, é muito legal, porque esse mindset seu, de pensar que eu preciso estar mudando e preciso estar flexível, que é mais forte o flexível, e se adaptar às situações, é super de um líder isso. E mais, você fala, não, eu faço essa mudança porque para mim é importante, eu preciso estar aprendendo sempre, cada mudança me traz um aprendizado, e daí se eu tiro algo importante para mim, para minha vida, mas além disso você fala, eu faço a mudança, mas eu procuro ajudar o outro a entrar nessa mudança e entender a importância dessa mudança. Então, isso que é legal. Porque não é todo líder que consegue ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade, olha que palavra difícil, mas além disso, você olha para o outro, que é o que faz o líder, né? Quando ele quer formar o outro, é que ele olha para a equipe dele, então ele olha para aquele ser humano e fala, peraí, eu não vou mudar sozinho. Eu vou, junto com ele, lapidar, como você falou, para que ele aprenda como é importante a gente ter essa flexibilidade de mudança. E é o que você falou. Quando a gente vai escalando na vida da gente, né? Que eu também comecei lá embaixo, fui subindo e fui escalonando também a minha liderança. Quando a gente vai escalonando, tudo muda, né? Quando, como você falou, lá no começo eu era tímido. Aí eu fui aprendendo, você achou uma forma de aprender, né? Foi junto com outra pessoa, foi pegando, foi crescendo dentro disso. E aí, quando você muda a sua função, você cresce um pouco na sua carreira, mudou tudo. Mudou a responsabilidade, mudou a forma de falar, né? Então, aí você tocou aonde eu queria chegar, a forma de falar. Essa forma de falar do líder, você não pode ser muito aquele papai e mamãe, né? Eu sempre falo isso para quem está me ouvindo aí, sabe que, porra, papai e mamãe, aquele negócio que eu acho que você tem que falar um palavreado, com todo respeito, né? Bem respeitoso, mas as pessoas que trabalharam comigo, né? Pessoas que me conhecem, pessoas da minha família, amigos meus, me conhecem sou uma pessoa meio escrachada, eu falo muita besteira, falo um monte de merda e tal, mas dentro de um respeito. E as pessoas... E eu uso alguns ditados que ficaram aí. E agora, esses dias aí, eu mandando algumas coisas aí, né? Ó, me acompanha, entra aí, me prestigia, porra, me ajuda, cacete. Porra, 65 anos, o velhinho aqui, cara. Alguns amigos mandavam, né? Porra, e aquele ditado aí mandava, né? Que, porra, ainda não posso falar. Acho que quando a gente fizer uma dessa presencial, aí a gente pode falar um monte de merda, né? E escreve um livro desse aí, cara. Bota esses ditados aí. Olha, tá voando. Porra, segura no meio, diz I love e tal. Essas coisas.
E a galera, porra, gostava. E isso foi ficando. Isso quebrava aquele gelo de chefe, né? Aquela ideia de chefe, chefe, chefe. Isso é uma coisa que realmente, às vezes, coloca uma barreira entre você e seus colaboradores, né? Porque você está dentro de uma sala, ou então você está dentro de um aquário, ou está separado e tem aquela galera lá te servindo. E isso faz com que crie uma barreira. Mas se você começa a dar essa liberdade de ir e vir, e isso tanto com meus colaboradores, com meus chefes, eu conseguia vender uma ideia para os meus chefes aí, eu vi alguns entrando aí, e que eu tinha essa liberdade de falar, mas se ele me desse essa liberdade de falar, né? Tem o Sidney está olhando aí, já está falando. Super profissional, muito querido. Então, o Sidney é um cara que, porra, a gente batia uma bola. Aí, ó, é um exemplo, esse cara é um exemplo que quando nós começamos a trabalhar junto, que ele foi ser o meu diretor, meu gerente, nós brigávamos pra cacete. Porra, um dia nós chegamos a ser chamado na matriz e falou, cara, porra, para com essa merda que você... E um belo dia ele falou assim, ó, eu tenho que te aturar porque você é funcionário, mas sentar na mesma mesa do que eu tomar uma cerveja, não. Eu falei, não, na mesma forma você. Pô, e o cara era meu chefe, né? Bom, enfim, hoje somos amigão mesmo. Fui morar na Bahia, ele tá morando lá, ficamos amigos. E o que aconteceu um dia ainda aqui, ele virou e falou assim, Dino, eu descobri por que nós brigávamos tanto. Porque nós somos iguais. Nós somos iguais. E aí, pô, chocava. E aí nós aprendemos a cada um liberar um pouquinho, ceder, e a gente tocou a vida aí, e ao longo dos anos aí de empresa nós temos bem, né? Tanto com ele como outros, né? O Fernando Colombi, o Luiz Guedes, o próprio Amaro, nosso diretorzão, o doutor Eduardo, que era um dos donos da empresa, enfim. Pô, me dava bem, tinha um respeito muito grande pelo doutor Caio, que é o vice-presidente, hoje é o presidente da Copagás. Então, eu fazia com que o ambiente onde a gente trabalhava fosse saudável, para ninguém ficar... Eu sempre odiei panela. Pô, panelinha da contabilidade, panelinha da área comercial, panelinha do operacional, panelinha... Porra, eu sempre... Por ser de uma família italiana, todo mundo grita, briga, fala, mas daqui a pouco está todo mundo se beijando, chora. Você conta uma história triste, já está todo mundo chorando. Tudo com a gente. Olha, Dino, eu peguei mais algumas coisas aqui. Agora, eu não sei como é que vai fazer, mas tem um monte de gente aqui falando do escudo. Vai voar! Eu sei o que é. Eu sei, porque eu escutei isso há 30 anos atrás. Aliás, o que eu aprendi da área comercial, em termos de como falar, de como se portar, foi com você mesmo, tenha certeza disso. Mas tem um monte de gente aqui falando escudo, porque o Dino ele me ligava e falava, fala Lucila Marques. Né? Já tem essa coisa do cabelo. Não aí, porque o negócio é... Vai voar! Vai voar! Agora não me lembro quem foi que falou aqui, mas alguém comentou aqui que é um motivador. Eu diria o seguinte, o motivador, né, na verdade, motivar uma pessoa é levar essa pessoa para ação. Eu acho que é exatamente isso que você faz com uma grandeza enorme, porque com tudo isso que você me trouxe, o seu jeito de falar, né, esse jeito que é um jeito mais, como que eu posso dizer, ele não é formal, ele é mais tranquilo, ele é mais relaxado, é alguma coisa mais despojada, vai no jeito de ser, mais sério. Não quer dizer que isso não quer dizer que não é sério, né? Então, desse seu jeito de falar um pouco mais despojado, com esse olhar para a sua equipe, mas não um olhar para todos juntos, mas para cada uma dessas pessoas de uma forma diferente, e aí você vai lapidando, inclusive, essa sua percepção de entender o outro, que o outro é diferente, e trazer esse outro para você, que isso foi muito legal, trazer para mim a pessoa, né? Quando eu falo em montar uma equipe, eu olho um por um. Tem uma história que você
contou já uma vez, que é a respeito de uma vez que eu acho que você estava, acho que era na Copa Gás, e que você foi almoçar e tinha almoço diferente, e aí você falou, não, todo mundo vai comer a mesma coisa. Foi na Copa Gás isso? Com Pô. um cara que eu acho que era do caminhão, que estava carregando o caminhão com Ah, não, gás. eu fui trabalhar numa filial que a alimentação era diferente. Ah, Para o pessoal que trabalhava no plant, a peãozada, e para os supervisores, gerentes, pessoal de escritório. Eu não consegui ficar, não. Em uma semana eu trabalhando, na hora do almoço, eu não conseguia ficar olhando a gente sentado numa mesa e a outra, o pessoal comendo arroz, feijão, farinha, não sei o quê, e a gente comendo um filezinho com ovo, uma salada. Eu falei, ou todo mundo come assim, ou todo mundo come assado. Pô, nós não podemos, pô. Porque estou gerente, né? Não sou, estou. Não é porque estou gerente, então eu vou comer melhor. Ainda mais com um prato de comida, uma coisa. Então, pô, se era para comprar 20 bifes, tinha que comprar 70 bifes. Puta, vai aumentar o custo, mas vamos tentar ver, vamos falar com a diretoria, que eu também nunca dei um passo maior do que a perna. Nunca tentei violar as normas da empresa, longe de mim. Mas eu procurava sempre levar para os meus superiores, mostrando o que estava acontecendo. Por isso que, às vezes, eu sempre fui um cara meio polêmico, né? Desde a minha juventude, eu sempre fui uma pessoa polêmica. E até hoje, você me falar não, eu vou ter que saber por que não. Eu posso até aceitar, mas eu vou contra-argumentar, até porque, por eu ser vendedor, né, essa alma de, pô, por que não? Né? Não, 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 para vendedor eu sempre aprendi, um não é um sim. Né? Por que não? Não, 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 não sai mais daí. Então tem mas é legal isso. Eu diria o seguinte, não é polêmico. Eu estou escutando a sua história, e até a Luciana Siglo está falando aqui, que legal essa história do almoço, que eu achei muito legal quando eu escutei, e eu acho mesmo. A questão, assim, não sei se é polêmico, me veio aqui, não sei se faz sentido para você, é questionador. Você questiona, foi isso, você quer saber, você quer questionar. O polêmico é aquele que faz uma revolução. Não, você não faz. Você questiona, você quer saber qual o motivo daquilo, qual o motivo daquilo, para tomar a tua decisão, isso né? aí. Para poder decidir dentro do que você faz. Quando você fala, ué, por qual motivo que eu posso comer o filé com a salada e o outro come arroz com feijão com farinha, né? E aí é quando você realmente é um líder. Porque o líder, ele, na verdade, ele não vai na frente, né? O líder vai do lado. Ele acompanha o outro. E essa é a grande questão. E todo esse seu aprendizado, eu entendo, né? E pelo um pouco do que eu sei, né? Você foi aprendendo, você foi indo, mas tem muito lá dentro que alguém agora falou, respeito o outro, isso é muito forte, o respeito com o outro é muito importante. Muito. Então, esses caminhos que você foi trilhando, lógico, tem muito da sua educação, tem muito da sua índole, tem muito da sua personalidade, mas também tem muito do seu aprendizado. E eu tenho certeza que você, com esse aprendizado que você trouxe, né, e com essa sua, como eu digo, característica de questionador, e esse questionador mais despojado, né, porque não é aquele questionador sério, aquele lá que faz uma questão e vai indo, e nisso você vai atraindo as pessoas. Então é muito legal isso, essa sua forma de liderança. E outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que eu achei também que vale a pena a gente ressaltar, é quando você fala, eu não sou. Eu estou. Eu estou. E nós estamos sempre, né? Porque a gente não vai ser eternamente aquilo, até porque tem um ditado que diz, e a gente conhece bem, que é o seguinte, rei morto, rei posto. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Mas... Já tive essa prova. Exatamente, a gente sabe, a gente achou até uma época da vida da gente, a gente até podia achar que a gente era meio insubstituível, né? Até porque tem isso nessa nossa escalada. Porém, um líder
tem uma coisa que é extremamente importante, que eu estou lendo aqui, um atrás do outro, que é o seguinte: o líder deixa legado, né? Deixa um propósito e um legado. Se você não tivesse deixado, se você não fosse líder, você não teria deixado um legado, como eu estou lendo aqui, das pessoas que estão falando de você como líder, de você que é um líder nato, é um líder motivador, é um cara maravilhoso de trabalhar. Então, não é para encher tua bola, não, porque você já fica todo cheio pombo, Não, achando que você é não, ó, fácil. e assim, eu sempre falei o seguinte: ame ou deixe, porque também muita gente não gostava de trabalhar comigo pelo meu jeito de ser. Falava alto, falava palavrão, e eu liderava dessa maneira, sabe? Porra, o cara, porra, cuspiu no chão na filial, porra, é reunião, porra, galera, porra, pelo amor de Deus e tal. Porra, o banheiro tá entupido. Chama aqui, quem é o responsável? Porra, o banheiro tá entupido lá. Então, eu sempre fiz esse questionamento, né? E trazendo a galera. Porra, aí, não, vai lá e fala com ele. Porra, os caras estão tomando banho frio, o aquecedor quebrou. Vamos consertar. O cara não pode sair daqui sem tomar um banho quente, um frio desse. Então, eu sempre fiz com que isso é um respeito com o próximo. E isso eu exigia também. Eu brincava, falava palavrão, ia lá, sentava no chão para conversar com os caras, tudo dentro de um respeito, como eles me respeitavam e eu respeito eles. Eu nunca fiz distinção. A moça que fazia a limpeza ao nosso presidente que chegava. Lógico, você tinha, muitas das vezes, que estender o tapete para o nosso chefe. Mas eu sempre fui a pessoa, né? Assim, se tivesse que beijar, eu beijava meu diretor, eu beijava meu gerente, eu beijava meus funcionários, eu beijava meus funcionários. É o meu jeito de ser. Eu cumprimentava. Hoje acabou, né? Com esse negócio aí desse. Eu estou sofrendo aí. Quando chega com a galera aqui no prédio e não pode nem dar a mão de máscara e tal, viver, ser japonês, né? Assim, sim. Enfim, mas é uma coisa que eu sempre procurei fazer, porque o líder é isso, né? Você tem que saber liderar desde lá de baixo até lá em cima. Você tem que saber se pôr e falar a linguagem da galera, né? Que isso que você trouxe é bem legal, do falar. Você falou duas coisas também que eu achei bem legal, que é assim, a forma de falar, todo o seu entusiasmo que você traz e que você abarcanha todo mundo para ir junto com você, ou seja, você, o líder e você tem, que eu sei, seguidores, né? As pessoas são os seus seguidores, eles não são os seus funcionários ou não trabalham para você, não, são os seus seguidores, eles vão porque você influencia, porque você traz, e quando você faz isso, quando você consegue ter essa adesão das pessoas, ter essas pessoas como seguidoras, é porque você trouxe antes aquele olhar para o ser humano, né? Você trouxe antes para o outro, você viu o outro. E tem um uma espírito coisa... de equipe, né, Lu? Espírito de equipe. Isso faz com que, né, troque aquela informação. Pô, o que você precisa, cara? Eu estou precisando que você cumpra a meta, eu preciso que você cobre, eu preciso que você entregue. Porra, com isso, a minha filial, a minha empresa, a minha não, né? A empresa lá que eu trabalho, eu vou ganhar mais um tempo sendo um líder se você me ajudar. Agora, se não, isso tudo vai por água abaixo, vai vir outro líder, porque a engrenagem não está funcionando, né? Então, isso fez com que eu também passasse isso para todos os nossos colaboradores e eu também automaticamente estaria nessa onda, na crista da onda. Se vai bem, todos vão bem. Vai mal, todo mundo vai se afogar, né? Então isso que você falou parece uma coisa muito simples, mas é uma das características mais complicadas para um líder, que é exatamente compartilhar com o outro o que você tem de informação, como você disse, de lapidar, de formar o outro, porque o que faz uma pessoa quando escuta isso de você, que você colocou agora, e eu comecei a pensar, o que faz uma pessoa? Essa pessoa se sente pertencente. Ela fala, olha, ele me considerou, ele está contando para mim uma coisa que é importante da empresa e ele está me trazendo junto, porque o que você faz é isso. Quando você fala para o outro, olha, é o seguinte, eu preciso entregar, mas você precisa vender, senão eu não vou entregar. Agora eu preciso de você, agora você também precisa de mim. E tem essa troca e essa comunhão entre a equipe. Porque eu já vi situações onde tem uma equipe e
diz que o trabalho de equipe é bacana, a gente trabalha em equipe, etc., até a página 2, né? Porque na página 3 não tem nada disso. Já era, já vou fazendo, já resolvo minha situação, porque tem aquele instinto de sobrevivência que a gente tem e vai indo. Então, esse seu olhar, que é o que me deixa muito tocada, que é esse seu olhar de líder para com o outro, que é algo que é com a experiência e com as suas características. E a gente fala muito hoje, eu estou dando nome, né, às suas experiências, até para a gente colocar na mesma página e alinhar todo mundo, que é a tal da empatia, né? Com certeza. Você é extremamente empático, você se coloca no lugar do outro. Quando você. A história do almoço me pegou muito, me tocou por causa disso. Porque você se pôs no lugar daquele trabalhador que tem que fazer força, carregar sei lá, o botijão de gás, sei lá o quê. O cara ia suar, ia fazer força. E aí você olha e fala: não, peraí. Pô, se o cara vai fazer força, ele está comendo isso, então peraí, ou a gente come a mesma coisa, ou ele come mais forte. Então é realmente se colocar no lugar do outro. E aí me veio uma lembrança que eu acho que é a questão de, não sei se 2, 3 anos atrás, teve uma exposição que correu o mundo e veio aqui para São Paulo, e foi ali no Ibirapuera, e era uma exposição de empatia. E era muito legal, porque era assim, era uma caixa de sapato gigante, e isso andou no mundo inteiro, então era uma caixa de sapato gigante, você entrava dentro daquela caixa de sapato, e lá tinham várias caixinhas de sapatos. Você escolhia uma aleatoriamente, eu quero essa caixa de sapato. Você escolhia aleatoriamente. Pegava aquele sapato, você deixava o seu sapato de lado e vestia aquele sapato, tinha um fone, enquanto você andava, você escutava a história daquele sapato. E eu fui nessa exposição, que eu amei de paixão, para mim foi uma super experiência, porque em inglês eles usam o termo empatia como put the other shoes, ou põe o sapato do outro. Porque quando a gente põe o sapato do outro, vamos combinar que é assim, ou ele fica largo, ele pode estar cheiroso, ou ele está apertado, ou ele tem salto, eu não consigo andar, enfim. Tem várias situações. Então, o put the other shoes é exatamente isso, eu vou pôr o sapato do outro. E eu peguei um sapato, peguei uma caixa, dentro daquela caixa tinha um sapato, que era uma sandália, cheia de brilhos, e no primeiro momento que veio para mim, assim, bom, deve ser de escola de samba, de alguém de escola de samba, de uma passista, e pus lá o sapato da passista e fui andar com o fone. E a gente dava, sei lá, 5 minutinhos. E qual não foi a minha surpresa? Que quando eu comecei a escutar a história era de um homossexual que tinha vindo para São Paulo, e aqui ganhou força para ser travesti, e era um travesti, então ela conta essa história de vindo para São Paulo, que deixou o Nordeste, blá, 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 cheio de colonialismo, etc., e veio para cá e conta todos os percalços que teve para poder resistir a todos os preconceitos, etc, etc. Então é muito legal, porque quando você vai entrando na história do outro, se você vive a história do outro, você de fato consegue tomar algumas decisões. E você aprende com os outros, né? Você aprende com os outros, e aprende que os outros são diferentes, e tem momentos diferentes, tempos diferentes, né? Humores diferentes, jeitos de ser diferentes. E é legal porque quando você conta essa história, eu vejo você fazendo isso. Você tendo essa percepção do outro dessa forma empática, de transformar o outro em um conhecimento para você, que você traz isso, que você está conhecendo o tempo todo, aprendendo o tempo todo, é super importante. E é super importante, de fato, para um líder isso. Ô Lu, eu sou tão autêntico que até na hora de ter que mudar alguém, ter que mandar essa pessoa embora, eu converso com a pessoa abertamente, que falo, cara, eu não estou conseguindo mais, me ajuda. Porque na hora que eu tiver que tirar, eu falo, cara, eu conversei com você, que a empresa não é minha. Eu sou cobrado também por alguma coisa. Aquela engrenagem não está funcionando. E isso aí é igual um motor. Se tem uma peça que não está funcionando, lá na ponta você vai sofrer as consequências. Porque se começa errado aqui, então eu sempre procurei ser honesto comigo para ser honesto com as pessoas.
E sempre conversei numa boa. E por essas e outras que, às vezes, algumas pessoas não gostavam de trabalhar comigo. Por ser Ah, tão honesto até nesse ponto, né? Pô, o cara... Né? Então, mas eu procurava fazer com que seguia as normas da empresa. Eu sempre fiz com que a mão direita soubesse que a esquerda estivesse fazendo. Sempre. ah, Galera, legal. porra, olha, o teu colega precisa de você por causa daquilo. Né? Então, eu sempre mostrei. Eu acho que o papel do líder, uma liderança nata, é isso aí. Então, eu começava a semana com uma reunião de manhã. Toda segunda-feira, por onde eu passei. Isso aos 20 anos de Copa Gás, nas filiais que eu passei, foi na Polaroid, e na Xerox eu era vendedor, eu participava, foi um dos lugares que eu aprendi isso, né? Aprendeu. Trocava aquelas informações. Então a gente entrava com uma pauta da reunião, alguém fazia toda a gerentada, botava o RH lá, bom, vai tomando nota. E da pauta saiu uma ata. Da ata a gente cumpria aquilo, cara, ó, ali, aqui e tal. Então, todos os departamentos, eles andavam juntos, sabiam que a área comercial estava necessitando, que a área financeira, que a área operacional, enfim. Então, todo mundo participava disso. Então, amanhã depois, porra, mas tu também não me falou, Dino? Porra, como não te falei, cara? Você participa da reunião, cadê a tua agenda aí? Você toma nota? Não. Então, porra, danou, cara. Vai sentar no formigueiro, porra. Você, porra, não tá acompanhando a galera. Pô, eu falei formigueiro, né? Vai sentar no formigueiro, tem que acompanhar a galera, tá certo? Agora você me trouxe me levantou aqui uma pulga que é o seguinte, legal, a gente falou um monte, ó, eu notei um monte de coisa aqui, Porra, um monte de coisa que que depois eu vou até legal, te que legal. passar das suas características de líder. Agora, me traga uma coisa que me veio aqui o seguinte, quando você passou alguma situação de que você trouxe agora, que é o seguinte, tem gente que não gosta desse tipo de líder e não deu liga. Como é que foi isso? Ó, foi muito triste, porque eu fiquei com a consciência tranquila, porque eu falei uma, duas, três. Porque é aquilo que eu sempre falo, eu posso não gostar de você, porque quando eu entro numa empresa é igual quando você nasce numa família. Você tem pessoas diferentes, mas você é obrigado a aceitar. Pô, meu primo é chato, minha prima é não sei o quê, minha tia, porra, enche meu saco. Porra, aí quando você entra na empresa, você é admitido, você está ali. Então, eu sempre procurei respeitar aquela pessoa. Aquela pessoa não gosta que fale palavrão. Pô, vou respeitar. Né? Porra, não vou. Mas, por outro lado, nós temos que... Porque da mesma forma eu estou sendo olhado, eu estou sendo avaliado pela minha diretoria, pelos meus diretores lá, dizendo o seguinte, ó, você precisa vender, você precisa, porra, cobrar, você precisa entregar e você tem que deixar lucro. Se não fechar isso, você está fora. Eu sou avaliado mensalmente, bimestral, trimestral, anual. Porra, cara, o que o Dino está fazendo ali? Porra, o Dino já não dá mais nada, o cara tá velho, o cara, porra, não se acomodou, entrou na área de... Por isso que a mudança é válida. Porque quando você tem uma mudança, automaticamente é um toque que a galera te dá, porra, ou você mesmo. Pô, cara, tem que mudar. São pessoas novas, são lugares novos, são perfil diferente de cliente do Nordeste, Centro-Oeste, do Sudeste. Então eu tive esse privilégio de conhecer o Brasil inteiro e ver o perfil das pessoas, ver o perfil do revendedor, dos clientes. Então, eu sempre procurei respeitar. Agora, se a pessoa não iria se enquadrar, o que eu poderia fazer? Eu estou sendo cobrado. Eu não ia levar aquilo para o lado pessoal. Meu irmão, cara, você pode não gostar também de mim, mas nós precisamos, sabe, ser uma equipe. Se você ficar fora da equipe, quem vai estar fora da empresa é você. Porque hoje eu estou gerente, que aí você tem que dar uma chave de galão. Porque, porra, você dá liberdade e a pessoa, né? Tu dá a mão, o cara quer o corpo todo. Ah, porra, o cara é um budão, o cara fala demais, o cara, porra, fica aí gesticulado, fala um monte de merda e tal. Então, eu falo, meu irmão, tudo bem, você quer que eu me dirija a você? E eu tinha a humildade de chegar junto e falar, agora,
também tinha a humildade de chegar para o meu diretor e falar, pô, esse cara não dá para trabalhar comigo. Não é o perfil que se enquadra a mim, mas ele é um puta funcionário. Talvez trabalhe com você, com outros e tal. Aconteceu isso, né? Porra, né? O Romário, né? Ele não casava com a minha filha, mas jogava no meu time. É um puta jogador, mas, porra, o cara é um canalha, mulherengo. Não queria ele como meu genro, né? Mas, né, é um cara que, porra, cara, tem que tirar o chapéu. O cara, porra, é bom pra caramba. Mas não se adaptou, não se adaptava. E eu falava, cara, ó, não dá. Eu não quero te mandar embora. Se tiver outro lugar para você ir, e isso acontecia várias vezes, né? E às vezes o cara ficava puto, falava, pô, o cara não gosta de mim, o cara não. Mano, mas eu estava sendo sincero com a pessoa para eu ser sincero comigo. Não adiantava eu chegar todo dia de manhã num lugar, puta merda, tem que aturar isso e tal, porra. Então isso não faz bem para ninguém, porque você começa a passar isso também para os teus outros subordinados, para os teus colaboradores. Pô, o dia não chegou, já viu o cara, tá vendo? Ele vai bater pesado. Porque o pessoal fala mesmo, né? A Rádio Peão fala. Funciona, funciona super bem. Você tem que manter uma equipe, porra, saudável, otimista, uma pessoa tem que ter tesão, cara, porra, vamos para cima e tal. E é isso que eu procurava sempre passar para a galera, né? Puxa, muito legal, Dina. Eu fiz aqui um levantamento de que, assim, é tudo que a gente vai buscar, estuda, as pessoas vão atrás, o que é ser um líder, faz curso, eu dou treinamento sobre liderança, eu sou mentora de líderes, eu sou coach de líderes. Coach, vai ver qual é o problema do cidadão lá, que não a gente vai trabalhar com tudo isso, e aí, de repente, eu falo, putz, olha, tudo que eu trabalho, você colocou aqui nessa nossa conversa, eu vou até ler aqui para poder... Eu passaria com você ali, se você fosse minha coach. Pô, você passaria super bem, mas na verdade o coach a gente não passa, eu só penso junto com você. Não então, tem mas eu passaria com você, eu estou pensando certo? Que é eu acho que você tem um bom eu acho que você tem um bom pensamento. Olha o que eu consegui levantar de você. De liderança, tá? Humildade, assumir riscos, espírito de equipe, perseverança, otimismo, segurança, que é quando você diz que você era tímido, que é uma coisa bem difícil, mas me pareceu que na hora que você toma uma segurança, essa timidez ela fica do lado e você vai, porque você entende. Conhecer o assunto, as pessoas, aonde você está, é super importante que você trouxe. Aceitar as mudanças no sentido de flexibilidade, adaptabilidade. Então, é assim. E aí, enquanto você estava falando, né? Você sabe que a cabeça vai pensando, e eu falei, pô, o Dino ficou 20 anos na Copa Gás e 14 anos na Polaroid. Só que aí, quando eu olho para isso, eu falo, pô, mas ele não ficou 20 anos na mesma posição, fazendo a mesma coisa. Não! Ele ficou 20 anos nesse estado de flexibilidade e adaptação, sempre trazendo alguma coisa nova e sempre mudando alguma coisa, ou transformando, né? Outro assunto, outra coisa que você me trouxe, que é deixar o outro bem, que é a história da empatia, né? Se pôr no lugar do outro, trabalhar com o outro. A forma de falar, que é extremamente importante. Assim, essa é uma das competências e uma das dificuldades em comunicação, acho que ainda mais pautadas que a gente tem hoje, mais trabalhadas. Motivador, né? Você motivar as pessoas para ação, porque você traz elas para você. Criar um ambiente saudável, cara, isso é uma coisa extremamente importante. E poucos lembram que tem que criar. Né? Saudável. Você trabalhar, chegar de manhã num lugar gostoso para trabalhar. Feliz, gostoso, que você quer ir trabalhar, não é que você não quer, você quer ir trabalhar, né? Isso. O questionador que você trouxe, que foi o contraponto que eu pus, que não é o polêmico para mim, realmente um questionador. Você questiona, você quer saber o que é para tomar a sua decisão, né? Isso.
O autêntico, essa autenticidade, essa verdade, que é extremamente importante também. Ser verdadeiro com você primeiro para ser verdadeiro com o outro, que é bem legal. E honestidade, né? Eu sou honesto e a partir do momento que você tem para você que você tem que ser honesto, eu tenho que ser transparente. E quando eu sou transparente e coloco para o outro o que está acontecendo, é o momento que eu faço, eu trago ele para mim, porque ele se sente pertencente de tudo Com isso. certeza. E aí tem a outra, né? Tem essa coisa de formar as pessoas, de aprender sempre, lapidar as pessoas. E você acabou criando uma legião aí de seguidores, né? Influenciou muitas pessoas e realmente deixa um legado muito grande. Que é, eu tô lendo aqui um monte de gente com Papagaios nessa época, só boas lembranças. Eu também, Lili, eu também tive na época da Polaroid que estava com o Dino, também só boas lembranças. A gente trabalhava. Eu tenho um mentor meu, que é o Tim Galloway, ele é o precursor do coaching no mundo corporativo. E a gente acabou ficando amigo, porque eu fiz o primeiro curso dele aqui no Brasil, enfim, eu tenho uma aproximação muito grande com ele. E o Tim, ele falava o seguinte, o mais importante para a gente é trabalhar brincando e brincar trabalhando. E Isso quando aí. ele falou isso, me veio você, porque a gente trabalhava muito legal. Aliás, a gente tinha uma equipe muito legal na Polaroid, né? Era uma equipe tão boa, que a gente só de olhar, a gente já sabia. A Arlete que está aí não vai me deixar mentir. A gente, só de olhar um para o outro, já sabia o que precisava, o que tinha que fazer. E a gente fazia muito isso. A E a gente gente brigava para atingir o brigava, objetivo. Acabou ali, acabou, a brigava. gente ia beber, saía, se divertia. Exatamente. Então, é esse espírito de equipe, e assim, colocar o que é verdade, colocar o que é a questão, o que, que eu quero resolver, tá ali, tá dentro, porque eu preciso decidir, eu tenho algumas obrigações e responsabilidade, né? E depois disso, é exatamente, vamos sair, vamos beber, vamos dar risada. E a gente fazia muito disso, então é uma época muito O gostosa. que você Eu também falou, tenho Lu, é muito assim, a também. gente pode brincar no trabalho, nós não podemos brincar com o trabalho. Então eu sempre Isso! falei isso. Cara, vamos brincar, vamos se divertir. Agora, acabou, vamos lá, nós temos um objetivo. O que, que é? Tem a meta, tem isso, tem aquilo outro. Então vamos lá, vamos brincar, vamos fazer. Acabou, vamos lá. Pô, sempre gostei de fazer churrasco nas filiais, no lugar onde a gente passava, bebia, brincava, música. No dia seguinte, 8 horas da manhã, pau comia solto. Vamos trabalhar e acabou. Não tem xixi minha nega. Sai de Não cima tem do xixi sapato na nega. alto. Até hoje eu uso esse termo. Não tem xixi na nega aqui. Não É, é Buda Buda Lelê. Lelê, Não não vai é ter Buda Buda Lelê. Lelê. Esse é o Dino. Dino, olha, a gente está terminando. Até o Instagram já está me dizendo que a gente tem 24 segundos aqui para a Pô, gente se legal. despedir. Eu agradeço muito, muito, muito obrigada. Eu amei. Eu vou gravar e vou deixar isso, passo para você e vou deixar isso gravado para as pessoas escutarem o seu legado e essa sua influência super legal como líder. 6 segundos Bom, para dizer tchau. muito